Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder estar aqui para mais uma tarde de estudo e aprendizado. Vamos iniciar então a nossa atividade fazendo uma prece. Eu gostaria de convidar a todos que pudessem estar acomodados, se possível fechar levemente os olhos, e que nós possamos estar aqui com a mente aberta e estar aqui de coração aberto, deixando lá fora, nem que seja por alguns minutos, todos os problemas que nós possamos ter. E vamos pedir, rogar ao nosso Mestre Jesus que possa se fazer presente nesta tarde, que possa nos intuir, nos acompanhar, não só aqui na Casa Espírita, não só no momento de palestra, mas também na nossa vida. Sabemos que sim, que Ele está conosco e sabemos que precisamos fazer também a nossa parte. Então vamos agradecer por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, agradecer pelas nossas famílias, pela oportunidade que temos de estar aqui e principalmente pela vida. Que Jesus esteja conosco e que assim seja. Então vamos para mais uma explanação. O título de hoje foi sugerido pela área da família, é Amor e Sexualidade. Um capítulo do livro O Amor Pede Passagem, de Alberto Almeida. Então, quando nós falamos, quando nós pensamos, ouvimos, comentamos, seja lá qual for a atitude, sobre a questão da sexualidade, normalmente ela vem acompanhada de um tabu. No geral, as pessoas têm dificuldade de se expressar quando se trata deste assunto. E isso não é de agora. Em épocas passadas, eu diria assim, alguns séculos passados, isso já foi muito pior, porque era um período onde reinava a ignorância no sentido de desconhecimento. E junto com essa ignorância, com essa falta de compreensão, nós tínhamos também um conceito religioso que abominava o sexo e que o trazia como sendo um pecado. Temos inclusive a mitologia. Quem de nós já não escutou a história de Adão e Eva, a origem do pecado, que foi quando Eva se deixou levar pela serpente, comeu do fruto proibido e arrastou Adão ao paraíso da fantasia. Então isso é um mito, isso é só uma história, uma mitologia, mas que acabou por trazer à nossa humanidade esse conceito de que o sexo é pecado, é um tabu, é vergonha. E assim como qualquer assunto, nós precisamos conhecer, precisamos compreender para que possamos dar a ele o devido respeito, o devido valor. E nada melhor do que tratarmos então esse assunto à luz do Espiritismo. Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 200, o Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos têm sexos? E a resposta: não como o entendeis, pois que os sexos dependem do organismo, entre eles há amor e simpatia, baseados na identidade de sentimentos. E na questão 201, o espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então isso significa dizer que se hoje nós estamos nesta encarnação, em um corpo de homem ou de mulher, nem sempre foi assim. Em encarnações passadas, nós tivemos outras experiências e provavelmente teremos outras experiências no futuro também. Totalmente necessário para a nossa evolução. Assim como nós já falamos, né, precisamos vir, ora como pobres, para poder trabalhar algumas virtudes,
em outras encarnações, então nós temos mais condições financeiras para trabalhar outras virtudes. Assim é com a questão da sexualidade. Precisamos passar por todas as experiências. E por que é importante estudar esse assunto da sexualidade? Porque essas questões sempre trouxeram e continuam trazendo grandes comprometimentos para a nossa sociedade. Como o Livro dos Espíritos nos trouxe, nós fomos criados por Deus sem sexo. Portanto, o cuidado que nós precisamos ter enquanto encarnados é o mesmo para com homens e para com as mulheres. Sabemos que existem ainda culturas, infelizmente, que têm uma certa divergência nessa questão do trato da sexualidade masculina e feminina, onde os homens têm muita liberdade e até incentivo, e às mulheres é imposta uma preservação, em alguns casos até uma submissão. Essa proibição e essa repressão, ela vem de muito tempo. Nós vimos aqui no início, né? Sempre aconteceu isso. E com o passar do tempo, houve uma necessidade de liberação, uma liberação sexual, principalmente com relação às mulheres, né? Elas batalharam e continuam batalhando por uma igualdade dos sexos. Mas o que acontece? A igualdade o que acabou acontecendo nesse caso? Houve uma libertinagem, não houve uma liberdade. É diferente, liberdade e libertinagem. A libertinagem é o sexo livre. E aí isso acabou acarretando muitos problemas. Dentre eles, muitas doenças que nós sabemos, doenças graves que levam muitas vezes à desencarnação. O aborto, porque há uma gravidez indesejada, então acaba gerando um aborto provocado, além de outros danos que essa libertinagem em busca de uma liberdade pode trazer. E devido ao desconhecimento de que a sexualidade ela é uma energia poderosíssima e importantíssima inerente ao ser humano. Por que inerente ao ser humano? Porque todos os seres humanos têm. Por ser tão importante e muitas vezes tão mal utilizada, essa energia acaba gerando muitos transtornos. Como nós já falamos, né? Muitos comprometimentos e sérios e gravíssimos problemas para a nossa humanidade. Problemas de toda a ordem. São fatores sociais, fatores culturais, fatores educacionais que acabaram por tornar o sexo como um objeto de moeda, de domínio, de poder. E a falta de conhecimento, a falta de informação, ou muitas vezes informações equivocadas, fizeram com que ele se transformasse apenas em prazer carnal, transformando, como eu falei, criaturas humanas em objetos. Objetos de troca, objetos onde se coloca valor. Vemos então as consequências que esse sexo sem compromisso, sem afetividade, sem amor, pode ocasionar. Teríamos muitas consequências. Eu trouxe algumas para que a gente possa pensar. Desajustes psicológicos, desvios de conduta. Muitas vezes, pessoas que têm problemas psicológicos e que não se sabe de onde vem, talvez venha da má utilização dessa energia. Transtornos obsessivos. A má conduta dos encarnados faz com que eles atraiam seres doentes. E esses seres andam com o encarnado nas suas aventuras e acabam por deixar esse encarnado igualmente doente. A promiscuidade, o descuido com o próprio corpo. Imaginemos esse corpo que nós recebemos, que nós dizemos sempre que é um presente de Deus para que possamos passar pela encarnação e evoluir. E quanto descuido acontece
em prol de uma sexualidade, de uma promiscuidade, de uma sensualidade mal utilizada. Os desalinhos emocionais que acabam por levar ao estupro e à pedofilia. O aborto provocado, quando não se tem o conhecimento, o entendimento de que aquela criatura que foi gerada, aquele ser que foi gerado, ele não pertence a nenhum homem e a nenhuma mulher. Ele pertence a Deus. Assim como todos nós pertencemos a Deus, aquela criatura pertence a Deus. Mas a falta de responsabilidade na prevenção de uma gravidez indesejada acaba levando a um aborto provocado, que nós sabemos que o aborto é crime. A falta de amor traz um vazio existencial. E esse vazio existencial faz com que algumas pessoas, alguns seres, busquem na sensualidade resolver esse problema, quando acabam criando para si, se prejudicando ainda mais e gerando mais problemas. E angústias e sofrimentos de toda sorte. Portanto, não importa se estamos vivenciando uma experiência masculina ou uma experiência feminina. O respeito à sexualidade precisa ser o mesmo. E aí podemos trazer alguns exemplos. O cuidado com as nossas crianças. Crianças não são mini adultos. Precisamos tratá-los como crianças. A sexualidade e a sensualidade virão no momento certo. Não é necessário incentivar. Precisamos orientar os nossos jovens para que não se percam no caminho da vulgaridade. Então, que eles possam transformar essa importante energia em coisas boas nos diversos setores da vida. O estudo, o esporte, o trabalho. O respeito ao ser humano, mesmo aqueles que por algum motivo já se perderam. E aí nós temos um exemplo prático. Como nós vemos por aí, o deboche, a ironia, o desrespeito, e vou trazer principalmente as mulheres, sabemos que não é só, mas principalmente as mulheres que se utilizam do sexo como profissão. Provavelmente sejam pessoas carentes de amor, de afeto, pessoas doentes emocionalmente. E aí nós podemos falar um pouco dos homens, né? Que acabam não concordando, que acabam criticando, mas que pagam. Então são homens igualmente doentes. É como eu falei, usei o exemplo homem e mulher, mas a gente sabe que o vice-versa também acontece. Se nós lembrarmos de Jesus, quando ele falou da mulher adúltera, o que foi que ele disse? Que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E o que aconteceu? Todos saíram, um a um, porque todos sabiam-se que tinham pecado, assim como nós sabemos que todos somos imperfeitos. Então precisamos sim respeitar a todos, independente da condição de cada um. Divaldo e André Luiz trazem o conceito de sexualidade um pouco diferente. Eles nos trazem como sendo um impulso criador, ou seja, uma energia, uma força especial que está na individualidade de cada um. Cada espírito, cada alma tem a sua individualidade e cada um traz essa energia especial, que eles chamam de impulso criador. E com o passar das encarnações, com o amor, com o afeto, com o carinho, essa energia, esse impulso criador vai se transformando em conquistas mais nobres. Então nós precisamos passar pelas diversas encarnações, trabalhar muitas virtudes para que essa energia vá se transformando em conquistas mais nobres. Que exemplo nós temos destas conquistas mais nobres? O próprio Divaldo e o próprio André Luiz. Eles abriram mão de relacionamentos carnais para viver a doutrina espírita. Com todo o amor que eles tiveram, eles se dedicaram totalmente à doutrina, se dedicaram totalmente ao bem, ao próximo. Então esse é um exemplo que nós temos dessa transferência de energia. E para finalizarmos, eu trouxe um parágrafo do livro Constelação Familiar,
que foi ditado por Joana de Ângelis, escrito, psicografado por Divaldo Franco, que é um parágrafo muito, eu diria assim, que nos faz pensar, mas que é um parágrafo lindíssimo, que nos fala sobre esse assunto. O sexo é portador de objetivos elevados, tanto do ponto de vista fisiológico como psicológico, pois que além da finalidade procriativa que se destina, proporciona a permuta de hormônios emocionais, contribuindo para a alegria de viver e a harmonia psicológica dos seres humanos. Então, que nós possamos refletir sobre essas palavras, que nós possamos, cada um de nós, fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte, em primeiro lugar, deixando de lado a maledicência e a leviandade, principalmente quando tratamos do assunto sexualidade. Que nós possamos educar os nossos filhos, os nossos jovens, de uma maneira adequada. E que possamos estar atentos ao nosso redor, porque chegam muitas vezes até nós pessoas que precisam de ajuda. Então que nós possamos estar atentos e poder ajudar a quem necessita. É isso, é essa a mensagem de hoje. Eu novamente convido vocês então para fazermos a nossa prece final. Vamos elevar o nosso pensamento e vamos falar com Deus, deixando o nosso coração falar. Deus, atende aos apelos que do meu coração partem rumo a Ti. Preciso de Ti, agora mais do que nunca, para fortalecer o meu espírito, conseguir a paz, limpar das pedras o meu caminho, ter novas condições de atuação e uma vontade verdadeira de viver bem. Tua bênção é para mim uma força incomparável de mudança, de elevação, de bem-estar. Uma chuva dessas bênçãos sobre o meu ser é o que mais me faz bem e o que mais me completa e planifica. É o que necessito para romper dificuldades, adquirir novo ânimo, superar barreiras, estar pronto para o que der e vier. Tua mão sobre o meu coração é um bálsamo, um alívio pronto e verdadeiro, um restabelecer da saúde, da paz e da alegria. Abençoa-me, pois, ó Deus, e verei o mundo que quero ver. Terei os bons relacionamentos que desejo e serei o meu melhor, melhor do que espero. Então, que possamos agradecer e pedir aos nossos mentores que nos acompanham aos nossos lares, que possamos levar essas bênçãos que aqui estamos recebendo. Que assim seja.